Pinheiros tem 9 contra 4 do Blumenau, são 5 a diferença. Ele tem que diminuir essa vantagem do time de Garopaba, que joga em Imbituba, que é um time, Minosso, jovem, parecido com o Barra, com o Oeste, como muitos times com um projeto na terceira divisão, quer usar a garotada para vender, para negociar. Esse é o esquema. E por trás desses diretores, acima de tudo, tem ex-técnicos com passagem por grandes clubes aqui no futebol do Brasil. E buscando as informações até com o Giovanni Nunes, que é o técnico do Blumenau, o Pinheiros é isso, é um time jovem, é um time de uma garotada que vence até aqui, lidera a divisão de acesso, não por acaso, mas até agora não encontrou nenhum oponente de respeito, nenhum time de camisa de tradição. Não enfrentou o Inter, nem o Jaraguá e muito menos o Blumenau. E está aí a chance de diminuir essa vantagem, porque se não der no turno, o Blumenau tem que somar o maior número de pontos para tentar entrar por índice técnico. Mas a expectativa é que essa torcida tão sofrida, magoada, ela seja contemplada, beneficiada com a primeira vitória. Mas eu creio que não vai ser fácil também esse jogo por conta dos próprios desfalques do Blumenau. Agora, tu falavas e lembravas muito bem do Barra, né? Com que o Metropolitano jogou lá em Itajaí. Eu fiz o jogo, desculpe, quando eu falei Metropolitano, retirem, por favor. O Blumenau, é força do hábito. O Blumenau jogou lá, a garotada deu um trabalho para o time do Giovannes, né? Até o finalzinho. E lá também, né, apurando as informações do Barra, que é de Balneário Camboriú, foi fundado no começo desse ano, em abril, tem até dedo do empresário da Alemanha, olha só. Sim. E um grupo de Porto Alegre que está por trás dessa garotada. Então é aquele objetivo, é revelar, lapidar o menino, para daqui a pouco fazer negócio. O próprio Oeste, que já peregrinou por algumas cidades aqui em Santa Catarina, hoje está em Canelinha, mas ainda não joga na cidade sede, porque o campo não está pronto, estão reformando o estádio lá em Canelinha. Ele tem por trás, como um dos sócios, o Paulo Miranda, ex-volante do Atlético Paranaense, do Vasco da Gama. Ele é o técnico do time, para você ter uma ideia. E o Agnaldo Liz é o técnico do Curitibanos, que joga também lá no sul do estado, na cidade de Imbituba. Tem algumas curiosidades, alguns fatos inusitados realmente nessa terceira divisão, além da arrecadação e do público. Quem está sobrando realmente é o Blumenau por enquanto. O Jaraguá é o segundo time da cidade lá de Jaraguá, o primeiro é o Juventus, tem mais torcida. O Jaraguá está recomeçando e o Inter de Lages eu acho que vai rivalizar não só em campo, como também nas arquibancadas com o Blumenau, porque o Inter já foi campeão catarinense da primeira divisão em 65, tem história, tradição. No primeiro jogo aqui no SEDES a gente viu uma torcida apaixonada, que está ansiosa para jogar em casa, e o primeiro jogo vai ser nesse final de semana justamente com o Jaraguá. Mas tem alguns fatos aí impressionantes que chamam a atenção. Teve um jogo com 3 pagantes. Impressionante. Não, o jogo do Maga da arrecadação. 9, né? 9 no jogo do Maga, que é de Pomerode, mas joga em Indaial. Esse Oeste, você citou bem. O Barra, ou melhor dizendo, o Barra, ele é de Balneário Camboriú, está registrado em Balneário Camboriú, mas treina em Navegantes e joga na cidade de Itajaí, no estádio Hercílio Luz. Por isso, pela história, pela tradição, pela estrutura, não tem jeito. São os 3 times que vão brigar. Pinheiros está começando agora, eu acho que não vai ter gás até o fim. Esses outros times pequenos também não. É Internacional, é Jaraguá e o Blumenau. Os 3 vão se matar ali para brigar por uma única vaga. E você lembrou de algumas figuras que já fizeram a sua história no futebol, no cenário nacional? E jogando, por exemplo, tem o Herão, que foi da Ponte Preta, e o Luciano Amaral, que ainda joga lá no Inter de Lages e que foi atleta do Curitiba. E aí, quando você lembra de alguns nomes fora de campo, tem esse menino, o Moser, que não é o zagueiro, também, que foi do Flamengo, Moser, que está treinando que tá treinando o Jaraguá. Né? E aí, bom... Jogou muito tempo na Itália, no Curitiba, no Flamengo. Agora não sei o que faz, dizem que é vice de futebol. Aqui tem o Mauro Santos, né? Márcio Santos. O Márcio Santos, vice de futebol. Olha eu inventando o Mauro aqui. Tem o Márcio Santos, que muita gente estranhou até quando o Márcio Santos veio para cá, que o Márcio Santos... A gente o conhece como o zagueiro firme, seguro, de qualidade, campeão do mundo em 1994, que perdeu aquele pênalti. Para mim, eu costumo dizer que foi o único erro dele na Copa, porque ele jogou demais, mas foi compensado com a vitória do Brasil na decisão nos pênaltis. É tetracampeão brasileiro, mundial, isso tem peso, mas o Márcio Santos ele se enveredou por muitos caminhos tentando ser empresário de futebol. Já tentou no próprio Blumenau no passado, não deu certo, tentou lá na cidade de Camboriú, e agora muita gente me perguntava, estranhava, o que tem o Márcio Santos a ver com o Blumenau? Tem uma ligação, porque essa semana também eu busquei uma notícia
que ele é um dos acionistas agora, sócios do próprio Blumenau. Ele tem participação na compra junto com o presidente, o Eduardo Corsini. É claro que ele tem interesse, o Negreiros, que é jogador de destaque para uma terceira divisão, para jogar aqui em Santa Catarina, um cara que jogou no Flamengo em 2004, mesmo com a decadência dele, o Negreiros é um nome de peso se a gente realmente parar e analisar. E a vinda do Negreiros, que pertence ao Francisco Beltrão, está emprestado ao Blumenau, deve chegar hoje na cidade, mas estava lá no Foz, evitou o rebaixamento do time para a terceira divisão, tem o dedo do Márcio Santos. A influência é aquele detalhe que a gente sempre fala, você usa uma expressão muito boa, o poder de barganha. E o Márcio Santos está começando a usar esse poder de barganha para trazer alguns jogadores conhecidos, conversando com empresários, e o Negreiros é um deles. Não joga no final de semana, mas para o Blumenau vai ser um grande reforço. Inclusive, você pode ir no YouTube, rola lá, Negreiros tem quase 10 minutos de gols do tempo dele jogando lá na Campinense, quando ele começou, passando pelo futebol do Paraná, pelo Flamengo. O cara faz gol, o cara é goleador, tá com 33 anos, eu acho que vai ser um grande reforço, vai ajudar muito o Blumenau. Se tiver bem fisicamente, não tiver lesão... Não, mas diz que tá com ritmo de jogo. Ainda tem tempo de bola, né? O Emerson fala com propriedades e informações, inclusive, do Blumenau, porque é do ofício, do dia a dia, acompanhando as coisas. Mas tu tens uma raiz forte, né? Nós estamos aqui, a TVL, agora, a Câmara, próximo, onde por muito tempo foi local de trabalho, como cronista esportivo pelo rádio, acompanhando o Beck, né? Naqueles tempos gloriosos do Blumenau, mas um pouquinho antes, que foi quando a gente te conheceu, lá na arquibancada, né? Empurrando o time. Quem é que tem, acima de 30 anos, não tem uma história de relação com o Blumenau nessa cidade, né, Marcelo? É verdade. Comecei a acompanhar o futebol da cidade, do próprio Beck, em 1987, no final de 87, aí em 88, praticamente em todos os jogos, não perdia um no Aderbal Ramos da Silva, no estádio do SESI, e depois entrei para a profissão no rádio em 1990. Aí acabou a torcida, o profissionalismo acima de tudo. Tem gente que confunde, achando que o cara ainda é torcedor, que eu sou torcedor do Beck. A gente torce para o futebol do Blumenau, como eu sempre torci para o futebol do Metropolitano. Nós da Crônica, e eu vou fazer, né, claro, tuas as minhas palavras também, para te dizer que, no fundo, a gente torce para o futebol da cidade. Claro que sim, porque a gente sabe que se o futebol estiver bem, a gente vai bem também. Claro. A gente só tem a crescer. Tem ouvintes, tem telespectador, tem gente que lê, que consome o nosso trabalho. Com certeza, por isso que às vezes eu não devia dar muita importância para certas coisas, mas a gente acaba, às vezes, se irritando com o fanatismo. Eu acho que você torcer é legal. Você ser torcedor e usar a razão acima do coração. Mas quando você usa muita paixão, até no amor, assim, você fica cego, você perde a razão, você começa a distorcer os fatos. E por conta da vinda do Blumenau, muitos até torcedores do Metropolitano, a minoria, eu usei muitos, perdão, a minoria, mas alguns acabam sendo influenciados, mas aquele torcedor, às vezes muito cego, acaba misturando as coisas. Chegaram até a dizer que eu ganho do Blumenau para falar do Blumenau. Absolutamente, onde já se viu, é a linha editorial, são dois times na cidade, são realidades totalmente diferentes. Nem tem o suficiente para ele. Eu vou te contar, mas tem gente que mistura essas coisas, onde já se viu. Faz parte da paixão do futebol. Enfim, deu 90, acabou. Eu entrei para o rádio, né, profissional, acima de tudo. Mas tem uma história dentro do Aderbal muito legal, principalmente em rádio. Eu devo muito ao Aderbal, ao Blumenau naquela oportunidade, porque, olha, o que eu carreguei já de fio de 200 metros, com lama, com chuva no Aderbal Ramos da Silva, negócio impressionante. E eu fazia o dia a dia do Blumenau. Era o setorista do time e as informações eram in loco, ao vivo. No lado do vestiário, a gente colocava uma linha para pegar o jogador logo na saída. Hoje está muito fácil, você sabe, transmissão do microfone sem fio, né? Celular, você vai lá, grava o gravador, volta. Enfim, mas foi um tempo muito bom, foi o meu auge em rádio, que foi muito legal. Você estava naquela, junto com o Edemar Anozek, com o Peninha, dentro daquele carro que tentaram, alguns da torcida do Beck. Eu estava no campo. No campo. Mas tu estavas comigo, na mesma equipe. A gente estava na mesma equipe. Eu acho que era da clube naquela. A gente estava na mesma equipe esse episódio, com né? o Jorge Aragão e com o Bolinha, você lembra? Lembro. Aí terminou a jornada esportiva, porque geralmente numa jornada a gente fica um pouco até mais tarde. Aí, no fim, a galera foi lá, balançou o Uno do Edemar Anozek, o Peninha estava no lado, queria virar o carro. Aí o Peninha saiu do carro, ameaçou o tiro para cima, que era um revólver de brinquedo. E aí os caras destruíram a arma do Peninha. Emerson, vamos conferir a rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, rodada importante nesse final de semana.
da Série A é a rodada 16, que tem Santos e Vitória, Flamengo e Grêmio, jogos das 18h30 neste sábado, exemplo de Ponte Preta e Cruzeiro. Às 21 horas, o jogo no estádio Heriberto Wilson, Criciúma e Coritiba. No domingo, 4 da tarde, Atlético Mineiro e Portuguesa, Bahia e Náutico, São Paulo e Fluminense, Vasco da Gama e Corinthians. E ainda às 18h30, Internacional e Goiás, Atlético do Paraná e Botafogo. Botafogo que ontem venceu o Atlético, o de Minas, por 4-2 na Copa do Brasil. O Inter também venceu o Salgueiro 3-0. Botafogo é o líder, 29 pontos, Cruzeiro 28, Grêmio 25, o Corinthians também tem 25, são os 4 melhores do brasileiro. Atlético do Paraná, Coritiba com 24, Vitória Internacional com 22, o Goiás tem 21, Goiás 20 com 19 pontos, estão Vasco da Gama e Flamengo. Fluminense tem 18, Atlético de Minas e o Santos com 16, Ponte Preta 15, a turma da zona do rebaixamento. Criciúma 14, Portuguesa 13, São Paulo 11, Náutico 8 pontos conquistados. Caiu o Vadão. Caiu, né? Hoje de manhã. Estava na hora. Eu não sei como é que ele estava se sustentando no cargo. É que o ambiente está muito ruim no Criciúma, o clima está muito pesado. O que aconteceu na última partida... foi o homem que contribuiu para o acesso, né? Não, o homem que foi campeão catarinense. Alguém apostava no Criciúma como campeão catarinense? Ninguém. Não foi ele não, foi o Paulo Comelli que levou o time para a Série A, né? Mas no caso do título estadual, assim, no esse catarinense... ano, sim. É que eu tinha dito aqui que o Vadão, não, ele chegou depois, já no catarinense. É que surpreende a tabela do campeonato, quem está lá entre os melhores e quem está lá embaixo? Não me surpreende, porque eu acho que o Botafogo hoje apresenta o melhor futebol do Brasil. Como eu achava que ano passado era o Atlético Mineiro, mesmo com o Fluminense sendo campeão, o Atlético jogou melhor, demais. Mas no final são aqueles detalhes que fazem a diferença. O Cavalieri pegou tudo lá atrás, o Fred resolveu lá na frente. Num todo, o Fluminense acabou levando o título pelos valores individuais, porque como conjunto, como equipe, gostar de ver um time bom, para frente, ofensivo, o Atlético até então apresentava o melhor futebol do Brasil. Mas hoje eu penso, por conta até da prioridade do Atlético na Libertadores, caiu de rendimento no Brasileiro, isso é natural, está tentando retomar agora o gás, o fôlego. E eu acho que o pensamento é o Mundial ainda. Também, tá com a cabeça no Mundial, não tem como dissociar. Mas o Botafogo, para mim, apresenta o melhor futebol. Esse Cruzeiro também, às vezes, a gente não dá muita importância por ser um time que tem um histórico de chegar na hora H, de refugar, de não brigar pelo título, mas se você realmente parar e analisar, quietinho, o Cruzeiro, ele se reforçou, tá com um baita elenco, eu acho que também vai brigar pelo título, assim como a dupla Grenal. Grêmio e Internacional tem, além de time, tem peças de reposição. E o Corinthians, para mim, Botafogo, Cruzeiro, Grêmio, Internacional e o Corinthians. São esses times, os 5, para mim, que vão brigar pelo título brasileiro. Bom, é claro, o Corinthians tomou uma pancada essa semana da Copa do Brasil. Caiu bastante, mas eu acho que tem gás para recuperar. E o São Paulo, acho que o lugar dele não é lá embaixo. Não, São Paulo vive também, tudo é, como se diz, o problema interno, ele reflete externamente. Se você tem problema nos bastidores, não adianta, você vai afetar de alguma forma os jogadores. O poder lá de cima do senhor Juvenal e aí... Só que o Juvenal, o poder do Juvenal, ele transfere como presidente para o Milton Cruz, que é o eterno auxiliar técnico, e para o Rogério Ceni, que são os caras de vestiário. Tudo mas ele já foi pelo melhor Milton acompanhado. Cruz e pelo Rogério Ceni. Não foi melhor acompanhado, o Juvenal? Ele até está bem acompanhado, só que a gente tem que analisar até onde vai... até onde é benéfico esse poder do Rogério Ceni de mandar e desmandar, porque ele não gostou, como se sabe, de uma interferência do Ney Franco, e o Ney passou literalmente a ser queimado, torrado, o time não jogou mais, porque o Rogério ele tem uma influência muito grande. Pela história dele, pela conquista do título, é um cara inteligente também, é um cara falador. Só que ele não aceita, por exemplo, que o Ney, não vai lá, fica aqui, não bate pênalti, entendeu? E o Paulo Tuori chegou pianinho, sabe quem é Rogério Ceni, sabe quem é Milton Cruz, enfim. Bom, tem um problema muito sério dentro do São Paulo interno aí, mas não é para estar pelo time que tem, pelo elenco que tem. Mas se você tem problemas, ô Minoso, uma hora vai respingar, uma hora... dos grandes, nesse momento do Campeonato Brasileiro, né, no passado os que caíram estavam em situação melhor do que o São Paulo vive hoje. Campeonato Brasileiro da Série D, daqui a pouquinho eu vou falar disso, nós vamos falar disso. Vamos falar antes da B, que tem rodada seguindo. Nesta sexta-feira com Joinville e São Caetano, jogo marcado para a Arena Joinville, tem América, Potiguar e Avaí lá em Natal, esse jogo já no sábado, 4h20 da tarde.
Boa Esporte e Palmeiras, Paraná Clube Esporte, Atlético de Goiás e América Mineiro, Bragantino e Chapecoense lá em Bragança Paulista e ainda Figueirense contra o Oeste, jogo às 21 horas no estádio Orlando Scarpelli neste sábado, Paysandu e Casa. Virando a página, a classificação atual do Campeonato Brasileiro da Série B, que teve um jogo atrasado realizado esta semana e o time da Chapecoense venceu o América Potiguar por 2-0. Palmeiras tem 40 pontos, Chapecoense 36, Sport 30, Paraná Clube 27. E aí vem a turma próxima dos 4 melhores. O América Mineiro e o Boa com 26. O Joinville tem 24, Figueirense e Avaí 23. Os catarinenses, um vizinho do outro na classificação, né? Chapecoense sobrando. Para mim, Minosso, Palmeiras, Sport e Chapecoense. 3 vagas garantidas. Chapecoense abriu 10 de vantagem, se você parar e analisar. 10. E tem 3 pontos colocado. ainda em disputa, né? Exatamente. Tem um jogo atrasado ainda. Vai ser a semana que vem. Eu acho que pelo ritmo que está, a Chapecoense não perde a vaga. Aí vão brigar Paraná, o Boa Esporte e um time catarinense. Joinville, Figueirense ou Avaí. Eu acho que 3 vagas estão garantidas. Palmeiras, o Sport não tá na tua conta? e Chapecoense. Ah, tá. Não, o Sport tem um timaço, se você analisar. Ele tomou 5 esses dias, mas eu até fiquei surpreendido. Mas se você parar e analisar o elenco que tem, o Sport tem uma vaga pela torcida que tem, pela força, pela tradição. O Palmeiras é inevitável que vai ficar com uma vaga. A Chapecoense, nesse ritmo, ninguém tira. Nem que queiram aprontar para cima da Chapecoense na reta final, porque você sabe que tem isso. Chapecoense tem um problema muito sério de logística do aeroporto. É só ver o jogo atrasado pela 9ª rodada que foi disputado contra o América recentemente, que o América tentou pousar lá no Bertaço, não conseguiu por conta da neblina. E para ir de ônibus da capital até Chapecó... É um trecho. É um trecho. É uma parada grande. Mas eu acho que um catarinense sobe a Chapecoense e outros vão brigar pela 4ª vaga. Eu também concordo contigo, Palmeiras e Chapecoense, o Sport. Eu acho que a outra vaga aí tá mais no meu entendimento para o Paraná Clube. Vamos ver que bicho dá. O Paraná também tá. Campeonato Brasileiro da Série D. Tem a última rodada da fase de classificação nesse final de semana. Vamos aos grupos onde tem catarinenses. Neste domingo, 3 da tarde, os 2 jogos. No Bruno José Daniel, Santo André e Marcílio Dias. No Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Juventude Penapolense. O Vila Nova não tem o que fazer, né? Vai cumprir inclusive a sua folga na última rodada. Juventude 12, Marcílio Dias e Santo André 11. Penapolense ainda viva, com 9 pontos. Vila Nova 8. Fica aquela de Juventude e Santo André ou Juventude e Marcílio Dias? Eu acho que da Juventude, que é o time mais qualificado. Mas daí tem que ganhar em casa, ou pelo menos empatar com a Penapolense. É forte no Alfredo Jaconi. Eu acho que fica Juventude e Santo André. Se não passar ali, não merece ir adiante. Exatamente. Juventude, se não passar da primeira fase da Série D, um time que já foi campeão da Copa do Brasil. Mas vem tropeçando faz tempo. E o próprio Santo André também caiu demais, foi campeão também da Copa do Brasil. Mas eu acho que o Santo André mata o Marcílio Dias. Se bem que eu gostaria que fosse o Marcílio Dias. Já pensou torcendo no confronto na próxima fase, Metropolitano e Marcílio Dias. Vamos ver então esses jogos do Grupo 8, para ver se é possível acontecer isso. Os jogos do Grupo 8, da fase de classificação, às 4 horas neste domingo, lá em Curitiba, J. Malucelli e Lajadense. No mesmo horário aqui em Blumenau, Metropolitano e Botafogo. Fogo Londrina, que é o líder do grupo, né? Virando a página aí, Gustavo, para nós conferirmos a classificação. Londrina não joga mais nessa fase, vai folgar na rodada, 13 pontos. Metropolitano 10, Botafogo e J. Malucelli 9. O Lajadense cumpre tabela, tem 8 pontos apenas. A lógica seria o Metropolitano fazer o dever de casa, ganhar o jogo, né, independente do que vier a acontecer no Paraná. Agora, se o Metropolitano empatar em casa, aí tem que torcer para o J. Malucelli não ganhar. Aí já é mais complicado. É difícil. Até o pessoal sabe, tá focado, tem que ganhar o jogo. O Benhur, técnico do Lajadense, me disse lá na rádio domingo passado, na vitória do Metropolitano 4-0. Aliás, foi o melhor jogo que eu vi do Metropolitano nessa temporada. Porque não estava jogando bem. O que aconteceu? O Benhur disse, olha, não tem o que fazer, tomamos 7 em 2 jogos, tem que ir lá fazer 8 e depender de outro resultado. Já era. Jogou a toalha. Então não vamos esperar nada do Lajadense no Paraná. O Metropolitano tem que fazer o seu papel aqui. É possível? É possível. Claro que é, mas não vai ser fácil. Não tomem como base o Botafogo do primeiro jogo em Ribeirão Preto, que o Metropolitano foi lá e venceu. O time fez uma bela campanha no Paulistão, chamou atenção,
muitos jogadores saíram do Botafogo e por isso ele ficou enfraquecido. Aí montou o time em cima da hora e por isso, nas primeiras rodadas, o Botafogo perdeu do Metropolitano, não se ajeitou, mas quando começou a arrumar a casa com reforço de qualidade, que lá em São Paulo é muito mais fácil o jogador assinar com o Botafogo do que vir, por exemplo, aqui para Santa Catarina. Cresceu, é um time que não perde já há um bom tempo, eu acho que vai dar trabalho, é só lembrar do ano passado, guardado as proporções, mas é um time paulista também, o Mojimirim, que perdeu em casa, o Metropolitano conseguiu vencer o Mogi e perdeu aquele jogo aqui no SESI por 2-1. Eu acho que nós vamos ter aí muita emoção nesse jogo. Por conta do próprio gramado, que o Blumenau joga na véspera, tendência de chuva. Eu acho que vai ser aquele jogo, sabe, Minosso, que vai ser duro, mas no final vai dar certo. Estou imaginando mais ou menos assim, que eu vejo um adversário de qualidade, mas entendo também que o Metropolitano, eu não vi o jogo, mas acompanhando pela rádio, estava acompanhando você, tocar 4 no Lajeadense, fora o baile, é o natural, é um time que parece mas que o time se ajustou. Ganhando bem, querendo jogar, isso que me surpreendeu. Aí é que tá, parece que se ajustou com essa escalação. Por isso dá para botar fé, dá para confiar no Metropolitano. A ausência do Lino, que saiu contundido, uma fratura na tíbia, né? Tá fora esse ano, volta só ano que vem. Com a dispensa do Thiago Couto anterior a esse episódio, sobra o Marcos Vinícius como o substituto natural. É segurança na cozinha do Metropolitano, no teu entendimento? Eu acho que sim. Se você parar e analisar, eu estava conversando com um dirigente, faz um tempinho já, sobre a questão do Marcos Vinícius. Você sabia que o Blumenau tentou contratar o Marcos Vinícius? Agora? O Blumenau. Porque ele estava sendo pouco aproveitado, mas ele preferiu ficar no Metropolitano. Mas pelas estatísticas do ano passado, que ele quase não jogou esse ano, pelas estatísticas, os números do ano passado do Marcos Vinícius, o Metropolitano perdeu muito pouco quando ele estava em campo. E eu acho que ele é um zagueiro seguro, tem a deficiência porque é lento e na saída do bola ele não pode sair jogando. Porque ele tem essa limitação. Mas tem o Elton. Se aperta, dá pro Elton, que é um cara mais experiente que sabe sair jogando. Mas eu acho que o Marcos Vinícius tá bem ali pro jogo aéreo. Mas tem dois jogadores que julgo importante, e o Leandro Melo é um guerreiro na frente da área. Eu acho que dá uma proteção, claro, o Everton César também um pouco mais ali. E o Alessandro é outro, que mesmo jogando no meio, não vai pensar que é o 10, não. É um cara que faz segundo, por vezes, tenta fazer essa aproximação. É porque ele não tem gás para ser 10, né? Para ir para lá e para cá, depende da situação. Mas eu acho que tudo passa, o ponto de equilíbrio do Metropolitano passa pelo Alessandro. A experiência dele. Toque refinado na bola. Liderança. Então. Além do toque refinado, a liderança, agora pegou a tarja de capitão. Eu creio que com a saída do Thiago Couto, ele chegou, rapaziada, vem cá, agora é comigo. Entendeu? Porque havia uma divisão de liderança, se você realmente parar e analisar, dentro do Metropolitano, Thiago Couto e Alessandro. Ele devia fazer os treinos, era um grupo aqui, outro ali, não que ele não estivesse focado num único objetivo. Mas você vê, você é macaco velho, você sabe também, na hora do treinamento, na hora da rodinha, fica um grupo aqui, outro ali, enfim. Mas eu acho que o Marcos Vinícius vai dar conta sim. Mas tem duas questões que eu tenho abordado desde domingo, quando o Metropolitano encaminhou a sua classificação, depende dele só para classificar e ser primeiro de lambuja do grupo, para fazer depois a fase de mata-mata como segundo jogo em casa, né, que é importante também. Tem duas coisas. Essa da questão da zaga aí me vem em mente no passado, tipo o Mojimirim, que perdemos lá o Elton e o Thiago Couto, suspensos, e aí escalaram o time, os dois reservas. Cláudio e Ribamar. Nós tivemos outro no Catarinense aqui, com o Avaí também, certa época, certo jogo, o César Paulista precisou chamar aquele menino, William Gaúcho, também, porque não tinha zaga titular, deu problema na Kombi. E ele pagou o pato e foi mandado embora depois daquele jogo. Exatamente. E aí, se voltarmos dos tempos, que você relembrou há pouco aqui do Aderbal Ramos da Silva, te lembra de uma semifinal de Catarinense? Só para citar um de tantos jogos que aconteceu isso com o Blumenau, que a zaga titular era o Haroldo e o Eugênio. Eles estavam de fora contra a Chapecoense, jogou aquele menino, o Ronaldo, e outros, eu acho que era o André Luiz, não sei quem que jogou lá. Tomamos 2 em casa, ficamos de fora da final do Catarinense. O Ronaldo, noite, né? Que o Ronaldo ainda meteu aquela bola antes no poste, acho que era Alberto o goleiro, se eu não me engano, do Blumenau. Então, só para lembrar essas questões que sirvam de lição. Não que, vamos lembrar isso para ter pessimismo. Não, que sirva de lição. Mas a grande questão, né, é o seguinte. Isso se repete com frequência na história do Metropolitano. O time vai, começa, cresce, chega para classificar. Tem sido assim no Catarinense, foi assim na Série D, está assim de novo na Série D desse ano. O torcedor volta, naturalmente pelos resultados. Eu espero um público superior a 3 mil pessoas, que é o mínimo que se espera num jogo dessa importância. O time dentro de campo vai quebrar esse tabu de ganhar e acabar com essa história do torcedor sair de campo frustrado? Tem que acabar de uma vez.
Estava até anotando aqui, eu acho que esse trauma ele começou em 2009 contra o Avaí. Quando no último jogo da fase do primeiro turno, o Metropolitano vencendo o Avaí estaria num quadrangular, estaria decidindo aí alguma coisa. Casa cheia, arquibancada móvel instalada, campo cheio. Foi uma frustração. O Avaí acabou vencendo o jogo por 2-1. E foram algumas vezes que o campo lotou e o Metropolitano, desculpa o perdão da palavra, amarelou. Mas eu acho que agora, traçando um paralelo entre o time que jogou, a última decepção foi com o Mojimirim. Você lembra? Ano passado, a gente já comentou aqui. Ah, mas teve uma com a Chapecoense também, jogo de líderes, que o torcedor... também, que foi o público do ano, ali muita gente ficou fora, acabou o ingresso. Perderam o jogo em 10 minutos. Também, era jogo importante para o time se firmar na liderança. Não era decisivo, mas era importantíssimo. Mas comparado com aquele elenco que enfrentou o Mojimirim, eu acho que a realidade é diferente, o momento é diferente e os jogadores, Minosso, são diferentes. Por isso eu usei como ponto de equilíbrio o Alessandro, o cara que já jogou para 100 mil pessoas no Maracanã, o cara que está acostumado, assim como outros atletas deste elenco. E ele precisa passar essa segurança para o elenco. Claro, e desses jogadores que atuaram lá contra o Mojimirim, só ficaram 3 hoje no grupo, só tem 3 jogadores. O Elton, o Thiago Couto já foi embora, o Elton, o Dida e o Marcos Vinícius. São só esses 3, se você parar e analisar. Então, Nequinha foi embora, Flávio foi embora, Cláudio Ribamar, Rodrigo Ninja, Alex Alber, Nilson Sergipano, Renan Felipe Pinto, Rafael Costa e Diogo Dollen. A escalação contra o Mojimirim, todo mundo já foi embora. Pois é, então sobra só o Elton. É. Aqui, aliás, nem como jogou. Titular, né? Que nem jogou no jogo de volta aqui. E tinha também o Marcos Vinícius, só que não estava sendo aproveitado. Mas te lembra, o Elton não jogou. O Elton não jogou, o Thiago Couto não jogou e nem o Bruno Rangel, que também estava aqui, estava suspenso. Jogou naquela partida? Não, ele não estava sendo aproveitado. Pois é, então ninguém daquele jogo vai jogar domingo. O Dida estava no banco. Só o Elton, né? Sim, o Elton estava suspenso, não jogou também. Aqui. Jogou Ninguém lá. Vai jogar. Por isso que eu acho que são circunstâncias diferentes, que o Metropolitano tem tudo para superar esse trauma, mas que não tem jogador que vai lembrar de episódios como aquele. E cá entre nós, você não pode tremer num estádio como o SESI, num estádio que ele é frio, por mais que a torcida tente empurrar. É complicado, é difícil. Mas eu acho que é situação diferente, eu acho que são coincidências que aconteceram. Com os jogadores, é claro, que se diga de passagem, não estavam talvez preparados por conta da impaciência, blumenauense nas arquibancadas acabam logo ficando nervosos, tremendo, mas muitos desses jogadores que sentiam isso já foram embora. Por isso eu acho que o momento é outro e o Metropolitano tem tudo aí para conquistar o seu grande objetivo, o primeiro da temporada, que é a classificação. E naquela ocasião tinha um clima muito forte do já ganhou. Esse ano, diferentemente... porque foi 1-0, né? O time ressurgiu no último domingo para o campeonato, então é bem diferente. Para fechar o programa, vamos conferir a rodada do Campeonato Catarinense Divisão de Acesso, que tem neste sábado, como falamos no início do programa, 3h30 da tarde no SESI, Blumenau e Pinheiros. No domingo, 3h15, Oeste e Curitibanos, Internacional e Jaraguá. Olha o clássico em Itajaí, Navegantes e Maga. Esse jogo eu queria ver. Classificação: Pinheiros líder 9 pontos, Jaraguá tem 7, Internacional meia dúzia com 4 pontos o Blumenau, Curitibanos e Oeste, Navegantes com 3, Barra e Maga não pontuaram e eu não sei se vão pontuar no decorrer do campeonato. Emerson Luiz, muito obrigado por ter estado aqui nessa meia hora. O convite. Que de certa maneira enriqueceu, né, o nosso programa. Espero contar com a presença do amigo em outras oportunidades. Estou à disposição do amigo também, muito obrigado. É um prazer. Foi um prazer participar contigo até aqui. Domingo, amanhã até domingo. SESI, né? Até amanhã, sábado e domingo. E que os dois times de Blumenau possam vencer. E vai ser o primeiro final de semana, por coincidência, dos dois atuando na cidade. Futebol em dose sempre um dupla fora, outro. Emerson Luiz, cronista esportivo, jornalista da Rica Record, esteve conosco no Meia Hora Esportiva desta sexta-feira. A você que nos deu a honra da audiência, muito obrigado. Te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. O reprise do Meia Hora hoje às 11h30 da noite, domingo 11 da manhã e próxima edição segunda-feira, 1 da tarde. A todos um grande abraço, bom final de semana e todos para o estádio do SESI.